Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma videoaula aqui das Oficinas Culturais de Caraguatatuba, pela Fundac, né? E nesse ano de 2021 a gente segue ainda de forma virtual por conta da pandemia. Bom, nessa videoaula eu queria aproveitá-la para fechar um pouco, pelo menos esse primeiro momento inicial, falando sobre a questão da voz, da expressão vocal. Nas videoaulas anteriores, que vocês podem conferir aqui no canal, a gente viu toda a parte de aquecimento, relaxamento, de trabalho muscular, da articulação, um pouco de respiração, um pouco de ressonância, de como trabalhar, né, melhorar a articulação com alguns exercícios. E a gente finalizou com a proposta de exercícios a partir dos trava-línguas, que trabalham bem a articulação, tonificação da musculatura e agilidade nessa movimentação. E hoje, para fechar, eu queria falar um pouco sobre os cuidados que a gente precisa ter com a voz, né, que quando a gente fala de uso da voz, né, no teatro para atuação, a partir do momento que a gente está usando a voz de forma profissional, artística, enfim, a gente pode entender que nós passamos a ser então aí como profissionais da voz e como tais a gente precisa cuidar desse instrumento muito bem, né? Todo esse mecanismo, né? Todos esses sistemas que trabalham em função da produção da voz, que a gente vai usar de forma artística, né? Com intuito artístico, é composto por musculaturas e por isso é tão importante que a gente aqueça antes de começar uma atividade, né? Para a gente ter em mente de forma bem simples, é como se a gente tivesse de repente sentado ou deitado e levantasse e saísse correndo. A gente corre o risco de ter uma contratura muscular, torcer um pé. E com a voz também é um pouco assim. Se a gente não aquece antes de começar a usar, e aí começa a ter alguns usos durante que são meio repentinos e que forçam muito a musculatura, isso pode lesionar, pode causar algum tipo de fissura, pode nas pregas vocais ou nas cordas vocais, né? Esse termo, os dois termos se referem ao mesmo órgão. Ou então você pode ter algum tipo de machucado muscular mesmo, né? Aí vem as rouquidões, perder a voz de repente no meio de uma apresentação, né? Então, para evitar tudo isso, é que é muito importante a gente, sempre que for utilizar a voz, fazer esse treinamento que eu passei para vocês nas outras videoaulas, que é simples, né? Para fazer um aquecimento, coisa de 5, 10, 15 minutos, já pelo menos você acordou o material para utilizá-lo. Né? Todo o aquecimento, assim como é em qualquer outro tipo de atividade física, né? Como é com o corpo, com, sei lá, quando a gente vai jogar algum esporte, praticar algum esporte, né? O aquecimento ele é relativo ao uso da musculatura. Então, se você vai usar de forma simples, então você pode fazer um aquecimento mais condensado. Se você for usar de forma muito potencializada, aí certamente vai ter alguns aquecimentos mais direcionados e com melhor e mais eficaz, né? Com melhor resposta para aquilo que você vai utilizar. Então, o primeiro cuidado com a voz é fazer sim esses exercícios de aquecimento, relaxamento, liberar essa parte aqui, né, do pescoço, que é onde é produzida a voz. A segunda coisa é hidratar, ter sempre uma garrafinha de água com vocês durante o treinamento vocal e também, não só durante o treinamento, né? Quando a gente fala em hidratação da voz, né? Tem que hidratar por conta do uso da voz. Essa hidratação não é só na hora que eu estou usando a voz, né? É importantíssimo como a gente usa essa musculatura e que, né, o ressecamento é bastante prejudicial, o corpo se hidrata como um todo. Então é importante que a gente tente manter uma prática que é muito saudável para a vida, que é aquela de tomar pelo menos 2 litros de água por dia. E aí no dia que eu vou utilizar mais a minha voz, eu já me preocupo ainda mais, eu já começo o dia me preocupando ainda mais com essa hidratação. Então a hidratação não se dá só no momento
em que você vai usar a voz. Você se hidrata durante todo o dia. E durante a prática do exercício, como eu estou falando, minha garganta vai secando. Então eu tenho sempre minha garrafinha com água para ir tomando durante a minha fala, a minha prática. Certo? Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto que é muito importante é depois da gente ter usado todo esse material, né, todo esse aparelho, esse sistema, é importante a gente também lembrar de desaquecer. Né? Assim como a gente aquece para usar, é importante a gente fazer alguns exercícios de desaquecimento. Então, um exercício que é muito simples, que ajuda bastante, é no começo, lá atrás, né, para começar a aquecer, a gente fez aquele exercício do trenzinho, né, de começar no grave e ir pro agudo, né, porque aí as pregas vocais ou as cordas vocais elas vão esticando, né, lentamente e você vai acordando elas. Quando você acaba de utilizar a voz, você pode fazer o inverso. Você vai do agudo pro grave algumas vezes, umas 5 ou 10 vezes. Então você começa no e vai para o mais grave que você conseguir. Faz isso umas 5, 10 vezes. Faz novamente uns exercícios de relaxamento, de rodar o pescoço, o ombro. Hidrata e procura falar baixo por um período, que é para descansar a voz, já que você utilizou, né, forçou essa musculatura. De preferência, dependendo do uso, evita ficar falando muito, depois de ter usado de forma muito intensa a voz, se for o caso. Tá? Isso são algumas formas de preservar a sua saúde vocal, que é muito importante para o nosso trabalho, uma vez que a voz é fundamental no nosso trabalho, geralmente, né? Como ator, intérprete, isso em qualquer linguagem, né? Quando a gente se utiliza da voz no teatro, como a gente coloca uma potência vocal maior, né? O alcance dimensionalmente é maior, mais amplo, a gente precisa geralmente colocar mais vigor, a gente acha que só nesse momento é que a gente tem que ter todo esse cuidado. Mas não, quando a gente vai fazer um filme, ou uma novela, ou o que quer que seja, gravar uma propaganda, um comercial, é importante também, um pouco antes de gravar, aquecer, relaxar, tudo porque a gente não sabe o que nos espera exatamente, geralmente. Né? Ou mesmo que saiba, né? Às vezes tem filmes com sequências extremamente intensas, que a gente não vai gritar, mas é importante que a nossa articulação esteja ágil, é importante que a nossa voz saia com o controle adequado para aquela cena que nós desenhamos, né? Pensando sempre que o artista está na escolha do que é expresso. Né? Eu acho que era isso que eu queria trazer. E para fechar esse primeiro momento, eu descobri aqui na internet um vídeo chamado De Onde Vem a Nossa Voz. É uma animação que foi premiada em vários festivais, feita pela Universidade das Crianças da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? E quem dá as pistas, né, do que é apresentado nessa animação, falando de onde vem a nossa voz, é a Débora Dávila, professora do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. E ela é coordenadora do Universidade das Crianças, que eu aconselho a todos, inclusive eu adorei, se inscreverem lá no canal no YouTube. Tem vários outros vídeos muito, muito legais. E eu que escolhi esse vídeo, né, que fala justamente de voz, para finalizar aqui esse primeiro momento, tá? Então assistam esse videozinho, é bem curtinho, tem 1 minuto e meio, uma animação bem divertida, que fala um pouquinho de onde vem a nossa voz, essa voz que a gente usa tanto para fazer o que a gente gosta de fazer, que é atuar, essa arte da interpretação, tá bom? Então fique com esse vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais! Universidade das Crianças. Quer participar? Então comece a perguntar. Meu nome é Bianca, eu tenho 11 anos. Minha pergunta é: de onde vem a nossa voz? Bianca, coloque a mão no seu pescoço, logo abaixo do queixo.
nessa parte que fica um pouco mais para fora. Pronto? Agora comece a falar. E então, sentiu uma vibração? São as suas cordas vocais vibrando. Não é bacana? Você tem cordas vocais que vibram como as cordas de um violão. E é daí que vem a sua voz, ou o seu canto. Agora, o que faz as suas cordas vocais vibrarem, Bianca, é o movimento do ar que você expira, que vem dos seus pulmões e que você joga para fora. Mas existem outras coisas que ajudam a formar a nossa voz. O movimento da língua, da bochecha e até o nosso cérebro, que controla não só o que falamos, mas como falamos. Aí podemos falar alto ou baixo, rápido ou devagar, bravos ou calmos, enfim, do jeito exato que a gente quer falar, ok? Universidade das Crianças, uma produção do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Apoio CNPq e FAPEMIG.